Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. O manancial de hoje, que estou gravando, é do dia 28 de julho de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 ao 6. Vamos à leitura? Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. A leitura do manancial pede que seja lido somente até o versículo 6, né? Que fala dessa libertação, né, do povo de Keila. Vamos então à leitura do manancial, que foi inspirada nessa passagem bíblica, que a autora é a Vilmara Lima, com o título Amar envolve correr riscos. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir a atacar os filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus. Assim, Davi salvou o povo de Keila. Muitas vezes precisamos tomar decisões em favor de outras pessoas que poderão trazer consequências ruins para nós. O que fazer diante disso? Em primeiro lugar, precisamos levar em consideração as Escrituras, consultando o Senhor, como Davi fez, versículos 2 ao 4. A palavra não apresenta orientações claras sobre cada decisão que temos que tomar no dia a dia. Há, contudo, princípios que precisam ser observados a fim de que façamos as escolhas certas, que honram o Senhor. Em segundo lugar, nunca devemos nos eximir de fazer o bem com medo do que pode nos acontecer. É covarde e egoísta aquele que não age em benefício do outro, pensando no dano que isso pode acarretar para si. A marca do cristão é o amor, e amar envolve correr riscos. Muitas vezes não nos levantamos contra as injustiças e a maldade porque tememos perder benefícios, prestígios e admiração. Davi sabia que poderia ser morto, mas isso não o impediu de agir com bondade para com o povo. Nunca haja por impulso. Busque o Senhor por meio da oração e de sua palavra para ter sabedoria ao agir. Mas lembre-se também de colocar o bem-estar do outro acima do seu, apesar dos riscos. Que o Senhor o ajude a fazer o melhor da melhor forma possível. A marca do cristão é o amor, e amar envolve correr riscos. Amém, Jesus. Obrigada por mais um manancial. E o título desse manancial, né, já nos diz: amar envolve correr riscos. Né? E que a gente possa sempre consultar o Senhor, seja qual decisão for tomar em prol de outras pessoas, né? E sempre consultar, orar. Por isso que nós devemos acordar já orando ao Senhor, né? Porque a gente não sabe as coisas que vão acontecer naquele dia, né? E às vezes vai surgir alguma situação em que você precisa estar ajudando uma pessoa, tipo, nada a ver a pessoa, mas a pessoa que você nem conhece, às vezes te pede uma ajuda, né? E acontecem situações e você precisa agir ali naquele momento. Então que a gente esteja sempre preparado, né? Orando, entregando a vida ao Senhor, que o Espírito Santo vai fazer a obra dele no momento certo e a gente não vai ter medo de ajudar o próximo e de falar quando precisar falar, né? Há uma frase de Martin Luther King que falava o seguinte: o meu medo não é a gritaria dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É mais ou menos isso, a frase, né, de Martin Luther King. E é isso, quando a gente
ver algo ruim, ver alguma injustiça, né? Nós devemos sim falar, nós devemos sim nos posicionar e não ficarmos com medo de perder benefícios, cargos, empregos, né? Quantas pessoas que se dizem cristãs estão em empresas, em lugares de altos cargos e ficam às vezes com medo de dar opinião, né, sobre tal assunto, com medo de ser mandada embora, né? Ela não precisa também ficar falando demais como um tagarela, sem nenhum foco, né, nenhum objetivo, né? Somente para ficar, tipo, malhando a outra pessoa, seja um político ou qualquer outra coisa, né? Sem nenhum objetivo, mas defender a sua fé é necessário, defender o que é justo, o que é correto é necessário, né? Então é isso, não nos calarmos quando precisamos agir, né? E também em defesa do outro, em defesa do próximo, né? Quem foi que agradou o coração de Deus, né? Naquela parábola do bom samaritano. Quem agradou o coração de Deus? Foi o levita? Foi o sacerdote? Ou foi o bom samaritano, né? Que não conhecia quem é que estava ali, jogado, machucado no meio da rua, não sabia quem era, mas foi lá e ajudou, né? E cuidou. E o Senhor se agrada desse coração, desse tipo de coração, tá? E não importa quem você seja, né? Mas peça direcionamento ao Senhor e Ele vai te direcionar para fazer o bem sempre. Amém? Que Deus os abençoe, os ilumine e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma ótima noite.